Nossa, eu morri. Eu morri. E agora? Eu quero voltar. A maioria das pessoas pensa que o inferno é apenas fogo e enxofre. Mas Jesus pintou um quadro tão aterrador que até os líderes religiosos mais endurecidos tremeram quando ouviram. De fato, há uma razão pela qual Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu nos evangelhos. Ele viu algo tão catastrófico, tão eternamente devastador, que não podia deixar de alertar as pessoas sobre isso. A cada dia, cerca de 150 mil pessoas morrem no mundo por segundos. E de acordo com as estatísticas de Jesus, a maioria está indo para um lugar de tormento inimaginável. Mas o que é ainda mais perturbador é que muitos desses que estão indo para o inferno são aqueles que um dia sentaram nas igrejas, ouviram sobre o Evangelho, ouviram falar de Jesus, mas nunca tiveram um relacionamento pessoal com Ele como Ele exige. Hoje, você vai ouvir exatamente o que o Filho de Deus disse sobre o inferno. E isso vai te deixar sem palavras. A partir do momento em que alguém dá o seu último suspiro e sua alma se separa do corpo, se não aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, imediatamente se encontra em um lugar tão terrível que nenhuma palavra pode descrever. Jesus conta a história do rico e Lázaro. Esta não é uma parábola. Jesus usa nomes reais e descreve eventos reais. Quando o rico morre, ele imediatamente se encontra no inferno. E a primeira coisa que ele experimenta é o tormento nas chamas. Mas repare no que ele diz: estou atormentado nesta chama. A palavra grega usada por Jesus aqui é basanizo, que significa torturar, afligir com dores gravíssimas, atormentar. Esta é a mesma palavra usada para descrever as formas mais severas de angústia física e mental. O homem rico não está apenas desconfortável, ele está passando por uma tortura interminável. Pense na pior dor que você já sentiu na vida. Talvez tenha sido uma fratura, pedras nos rins ou a dor de perder alguém que você amava. Agora imagine essa dor multiplicada por 1000 e sem fim. Sem alívio, sem medicação, sem inconsciência para escapar. Isso é apenas o começo do que Jesus descreveu. Mas aqui é onde fica ainda mais aterrador. O homem rico implora a Abraão para mandar Lázaro molhar a ponta do dedo em água e refrescar sua língua, pois está atormentado nas chamas. Uma gota de água. Isso é tudo o que ele pede. Apenas uma gota minúscula para dar um momento de alívio da agonia ardente. E a resposta é não. Abraão explica que há um grande abismo fixado entre o céu e o inferno, e ninguém pode cruzá-lo. Isso revela algo absolutamente gelante sobre o inferno. Não é apenas o tormento físico, é a completa e eterna falta de esperança. Nesta vida, por pior que as coisas se tornem, sempre existe a possibilidade de que amanhã possa ser melhor. No inferno, não existe o amanhã, nem sequer há um relógio para te dizer que horas são. Na Terra, você pode, na maioria das vezes, compartilhar suas preocupações com uma ou duas pessoas e se sentir melhor. Mas isso não acontece no inferno. Lá, há apenas a esmagadora percepção de que esse tormento nunca vai acabar. Jesus não parou por aí. Em Mateus 8:12, ele descreveu o inferno como trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. As trevas exteriores descrevem uma escuridão tão completa, tão absoluta, que vai além da experiência humana. Não se trata apenas da ausência de luz. É uma escuridão que pode ser sentida, que te oprime por todos os lados. Imagine-se preso em uma escuridão absoluta, tão escura que você não consegue ver a sua própria mão na frente do seu rosto, enquanto é consumido pelas chamas. É tão escuro que você não consegue ver o que o próximo está passando.
O choro e o ranger de dentes que Jesus descreve não é apenas choro, é o som das almas em dor absoluta, é o som de alguém que perdeu tudo e se dá conta de que jamais vai recuperar. O ranger de dentes representa raiva, frustração e a resposta física à dor insuportável. Mas talvez o aspecto mais aterrador da descrição de Jesus se encontra em Marcos 9, 43 até 48, onde ele usa repetidamente a frase, onde o seu verme não morre e o fogo nunca se apaga. O verme a que Jesus se refere não é qualquer verme. É a larva que se alimenta da carne em decomposição. No inferno, esses vermes nunca morrem e nunca param de consumir. Isso significa que no inferno, as pessoas experimentam um estado constante de decadência e corrupção, sendo devoradas vivas por vermes que nunca morrem, enquanto simultaneamente são queimadas por um fogo que nunca se apaga. Jesus deixa claro que o fogo do inferno nunca para de arder. Nunca falta combustível, nunca diminui, nem mesmo por um momento. Agora, algo que vai te chocar. Jesus disse em Mateus 7, 13 e 14 que a maioria da humanidade está indo para esse lugar. Ele disse, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que leva à destruição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que a encontram. A palavra muitos significa a maior parte, a maioria. Jesus está nos dizendo que a maioria das pessoas, não apenas as realmente más, mas a maioria das pessoas está no caminho para o inferno. Agora, enquanto você está ouvindo isso, há pessoas na sua família, no seu trabalho, na sua vizinhança, que estão caminhando para esse tormento inimaginável. E a maioria delas não tem ideia do que as espera. Em Apocalipse 14, 10 até 11, João descreve o destino daqueles que rejeitam a Deus. Esses beberão do vinho da ira de Deus, que se derrama sem mistura no cálice da sua indignação, e serão atormentados com fogo e enxofre, na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre, e não tem descanso, dia e noite. Repare na frase, não tem descanso, dia nem noite. Nesta vida, mesmo nas piores circunstâncias, podemos encontrar momentos de alívio, podemos dormir, podemos nos distrair, podemos esperar por dias melhores. No inferno, não há descanso, nenhum sono para escapar da dor, nenhuma distração para tirar sua mente do tormento, nenhuma esperança de que algo melhore. Mas o que torna isso ainda mais devastador é que o inferno não foi criado para os humanos. Jesus disse em Mateus 25, 41, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O inferno foi feito para Satanás e seus demônios. Quando os humanos vão para lá, estão entrando em um lugar de punição que foi preparado para seres muito mais malignos do que eles. Pense nisso por um momento. Se você já esteve em um lugar onde não pertencia, talvez vestido de forma inadequada para um evento formal, ou em um lugar onde todos os outros eram muito mais qualificados do que você sabe o quão desconfortável isso é. Agora imagine passar a eternidade em um lugar preparado para a punição dos seres mais malignos da existência. A solidão no inferno é indescritível. Em Lucas 13, 27 até 28, Jesus descreve as pessoas sendo lançadas para fora, dizendo: haverá choro e ranger de dentes quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus. E vós estáis lançados fora. Os condenados poderão ver a alegria e a paz do céu, mas estarão eternamente separados disso. Eles verão outros desfrutando da presença de Deus enquanto permanecem nas trevas exteriores. Mas talvez o aspecto mais doloroso do inferno seja que ele é completamente evitável.
Cada pessoa que acaba lá terá tido várias oportunidades de aceitar Jesus Cristo como Salvador. Deus não quer que ninguém pereça, como nos diz 2 Pedro 3:9. Mas ele respeita o livre-arbítrio humano, mesmo quando as pessoas escolhem sua própria destruição. As palavras mais tristes no inferno serão: e se eu tivesse aceitado aquele convite para ir à igreja? E se eu tivesse dito sim, quando alguém compartilhou o evangelho comigo? Mas no inferno não há segundas chances. Hebreus 9:27 deixa isso claro. Está ordenado aos homens morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Aqui está algo que realmente deveria nos aterrorizar. Jesus disse que a punição de algumas pessoas no inferno será pior do que a de outras. Em Lucas 12:47 até 48, ele explica que aqueles que conheciam a vontade de Deus, mas não a fizeram, serão açoitados com muitos açoites, enquanto os que não conheciam, com poucos. Isso significa que aqueles que cresceram ouvindo o Evangelho, que sentaram nas igrejas, que sabiam o que era certo, sofrerão maior tormento no inferno. A temperatura do inferno é além da compreensão humana. Cientistas dizem que a temperatura mais quente já registrada na Terra é cerca de 2 bilhões de graus Celsius em condições laboratoriais. Mas o fogo do inferno queima mais quente do que qualquer coisa em nosso universo físico, porque não está limitado pelas leis naturais. É um fogo sobrenatural que atormenta, mas nunca consome, queima, mas nunca destrói. O cheiro no inferno é indescritível. Apocalipse 19:20 menciona o lago de fogo que queima com enxofre. O enxofre queimado produz um dos odores mais nauseantes e sufocantes que podemos imaginar. Agora imagine esse cheiro concentrado e amplificado, além de qualquer coisa na terra, preenchendo suas narinas por toda a eternidade. Os sons do inferno são igualmente horríveis. O choro e o ranger de dentes que Jesus descreveu criam uma sinfonia de angústia que nunca para. Imagine o som de milhões de almas gritando em agonia, implorando por misericórdia que nunca virá, pedindo alívio que jamais chegará. Mas o que torna o inferno realmente infernal não é apenas o tormento físico, é a agonia espiritual. No inferno, as pessoas estão completamente separadas de Deus, que é a fonte de todo amor e bondade. Tudo o que há de bom nesta vida, cada momento de felicidade, cada ato de bondade, cada pôr do sol bonito, vem da graça comum de Deus. No inferno, essa graça é retirada por completo. Não há amor, não há bondade, não há beleza, não há esperança. É puro mal, puro ódio, pura desesperança. A ausência de Deus cria um vácuo espiritual que é preenchido com nada além de trevas e tormento. A memória no inferno permanece intacta. O homem rico na história de Jesus lembrava-se dos seus irmãos e estava preocupado com o destino eterno deles. Isso significa que no inferno, as pessoas lembram de cada oportunidade que tiveram de aceitar Cristo e escolheram rejeitá-lo. Elas se lembram de cada mensagem do Evangelho que ouviram, de cada cristão que tentou testemunhar para elas, de cada momento que sentiram Deus as chamando para a salvação. Isso cria um tormento mental que pode ser pior que a dor física. Mas aqui está a verdade mais chocante de todas. O inferno é apenas o começo. Apocalipse 20:14-15 descreve o julgamento final, onde a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. O lago de fogo é o destino final e é ainda pior que o inferno. Ele é descrito como a segunda morte, um lugar de tormento que faz o inferno parecer um resort de férias. Neste exato momento, você tem a oportunidade de evitar esse destino inimaginável. Romanos 10:9-10 nos diz exatamente como: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e creres no teu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. É simples assim, mas exige uma escolha.
Você deve confessar Jesus como Senhor, não apenas Salvador, mas o absoluto governante de sua vida. Você deve crer que Deus o ressuscitou dos mortos, provando que seu sacrifício foi aceito e que ele tem poder sobre a morte. A urgência dessa mensagem não pode ser subestimada. A cada batida do seu coração pode ser o seu último. A cada respiração pode ser a última. E se você morrer sem Cristo, você acordará no lugar que Jesus descreveu, um lugar de trevas exteriores, fogo inextinguível, vermes que não morrem e tormento eterno. Mas se você aceitar Cristo agora, neste momento, você terá a promessa do próprio Jesus em João 5:24. Em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. A escolha é sua, mas a janela de oportunidade não ficará aberta para sempre. Escolha a vida. Escolha Cristo. Escolha evitar o horror que Jesus descreveu com tantos detalhes vívidos, porque Ele te ama demais para deixar você cair no inferno despreparado. Aceite a Jesus agora. Escreva aqui nos comentários: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Se você declarar isso com fé, neste exato momento, o seu nome será escrito no livro da vida eterna. E se você está fraco, desanimado ou afastado, saiba, é hora de voltar. Escreva: hoje eu volto para Jesus. Hoje eu me firmo na fé. Inscreva-se agora neste canal e junte-se a esta grande família de fé que está levando a palavra de Deus ao mundo inteiro. Deixe o seu like e compartilhe esta mensagem, porque há muitas vidas à beira do abismo e é você quem Deus vai usar para salvar. Compartilhe agora e seja um instrumento nas mãos de Deus.